Então, só reforçando as nossas falas, as nossas atividades, nós vamos ter uma série de ações após o evento. Então, a partir do dia 15 de abril, mais ou menos, começa o primeiro curso de IA na Justiça. Depois vão ter 2 outros cursos logo na sequência. A gente vai ter atividades relacionadas com empreendedorismo e com o Sebrae. A gente vai ter o próximo evento em setembro, no TRF1. E esse ecossistema com os alunos é o que a gente precisa para fazer isso girar, né? São os alunos que vão fazer realmente as novas soluções de IA, vão fazer o judiciário fazer o diferencial. Então é importante que vocês estejam engajados, vocês alunos das diferentes entidades, para a gente realmente conseguir. E de outras entidades fora de Brasília, né? Tem o FRN que está apoiando, Unifor, Federal do Ceará, Federal do Goiás. Então a gente tem várias universidades que já se mostraram interessadas em estar envolvidas com os desafios e com as plataformas, tá bom? Então é muito importante que vocês estejam atentos às próximas atividades e logo em seguida vai ser falado depois desse painel. Mas eu queria passar agora a palavra para a doutora Tainara, vai ser a nossa moderadora, com apresentações aí do doutor João Tiago, doutora Isabela Frota, Dr. Paulo Quintiliano e o Paulo Renat, são todos relacionados à aplicação de IA no judiciário. Boa tarde, gente. Uma alegria estar aqui falando para essa plateia, um orgulho muito grande. Para mim, estar aqui hoje faz muito sentido, tem um significado afetivo, porque é um programa organizado, é um projeto organizado por gente que me é muito cara, muito querida e muito competente. Eu, como pesquisadora, participei do primeiro projeto de desenvolvimento de inteligência artificial para uma corte constitucional no mundo. Isso não é pouca coisa, ele foi no Brasil e ele é da UNB. E 2 dos grandes responsáveis por esse projeto estão aqui hoje, que é o professor Fabrício e o professor Nilton. O outro deles, que é o Léo, está aqui também e faz parte de uma comunidade muito importante para o ecossistema de Brasília, que é a Legal Hackers. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Tem gente aqui também do IDP, tá? Que eu convidei, porque lá a gente tem optativa de Lawtechs e Legaltechs. E, então, sem mais delongas, para a gente fazer esse painel aí sobre problemas e soluções de inteligência artificial para o direito, eu chamo aqui todos os convidados do painel, Dr. João Tiago, do CNJ, a doutora Isabela Frota, o Dr. Paulo Quintiliano e o Dr. Paulo Renat. Hoje aqui eu vou ter o papel de mediadora, que é o papel de controlar o tempo também. Então vai ser um papel meio chato, mas espero que seja um painel proveitoso. Dê tudo muito certo. Antes da gente começar, eu fiquei com uma curiosidade aqui que ninguém perguntou. Quem aqui é do direito e da tecnologia? Algum curso de tecnologia? Tá. Só para entender, porque como nas palestras passadas a gente viu que a gente precisa de gente, né, de multidisciplinaridade em qualquer movimento de inteligência artificial. Então nós do direito, gente, os poucos aqui resistentes já estão saindo na frente, que estão pensando diferente e tem importância para essa galera da tecnologia que não sabe nada do nosso latim, da nossa linguagem, né? Então, parabéns aqui ao pessoal também do direito que está aqui. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Agradeço a todos pelo convite, professor Ricardo, professor Newton, ao time da Biotech, pelo Miajus, pelo convite. Um momento bastante significativo. É significativo porque toda vez que uma comunidade se reúne em função de um propósito, existe sempre a oportunidade de que essa convergência de intenções desencadeie algo significativo, algo que seja transformador. E a gente ter a oportunidade de testemunhar esses movimentos, essas significações de propósitos, é sempre algo que pode dar significado para a nossa própria existência, para a nossa própria experiência. E saber que a comunidade acadêmica, a comunidade de estudantes, a comunidade de professores, a comunidade de profissionais do direito, da tecnologia, de Brasília,
e do seu entorno ampliado, da comunidade jurídica e tecnológica brasileira, já que temos colaboradores de outros centros, está se dispondo a, mais uma vez, pensar a tecnologia aplicada ao direito, a inteligência artificial aplicada ao direito, como resolver problemas do judiciário. Quem sabe não vai ser daqui que vai surgir efetivamente a centelha transformadora, a solução que vai efetivamente entregar valor, que vai efetivamente entregar um resultado transformador para o ecossistema do Poder Judiciário. Porque sim, nós precisamos de soluções que agreguem valor para o usuário do serviço judiciário. Nós temos, vou compartilhar com vocês, um grande conjunto de soluções de inteligência artificial sendo desenvolvidas no ecossistema do Poder Judiciário, mas nem todas elas alcançaram o potencial de entregar valor para o usuário do serviço judiciário. Meu nome é João Thiago, eu sou magistrado, não tenho formação em tecnologia, sou, sendo muito generoso, um gestor de tecnologia em razão da experiência que vem acumulando nos últimos anos, atuando mais na administração do meu tribunal do que na atividade finalística. Eu tenho sido mais um gestor, um administrador de tecnologia do que propriamente um magistrado. Faz um bom tempo que eu já não sei o que é dar uma sentença, infelizmente, estou até com saudade, confesso para vocês. Eu sou magistrado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e atualmente estou convocado no Conselho Nacional de Justiça, estou como juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, supervisor da área de Tecnologia da Informação e Comunicação. Sou supervisor do Departamento de Tecnologia da Comunicação e Informação do Conselho Nacional de Justiça. Essa é a breve credencial, é o meu lugar de fala para compartilhar com vocês o quê? Para compartilhar com vocês um pouco da visão do Conselho Nacional de Justiça sobre essa ideia de inteligência artificial aplicada ao judiciário, de o que está acontecendo, né? Existe um grande frenesi a respeito desse assunto, mas o que é fato, o que não é fato, aonde nós estamos, o que é espuma e o que é realidade a respeito desse assunto no Poder Judiciário. Antes, e a professora Tainá fez uma pergunta bastante interessante, já que a maioria dos colegas que estão aqui hoje não são profissionais do direito, vale a pena a gente primeiro falar um pouquinho sobre entender, né, uma perspectiva a respeito do que é que nós estamos falando, né? Pessoal, o que é o judiciário? O Brasil tem, então, dados de hoje, por população estimada, 215 milhões de habitantes. Para atender essa população de 215 milhões de habitantes, essa população se distribui em 26 estados e mais o Distrito Federal, 27 unidades federativas, e nessas 27 unidades federativas nós temos 92 tribunais. 27 unidades federativas, 92 tribunais, incluindo o Supremo Tribunal Federal. 91 unidades federativas, menos o Supremo Tribunal Federal. É muito tribunal, certo? Entendam isso, é muito tribunal. Tem tribunal para todos os gostos. Tem tribunal estadual, federal, do trabalho, militar, tem eleitoral, tem justiça para todos os gostos. Essa é a primeira coisa importante que vocês precisam saber sobre o Poder Judiciário. Segunda coisa importante que vocês precisam saber sobre o Poder Judiciário. Nós temos pendentes, é o nosso passivo, 77 milhões de processos. É o que a gente deve para a sociedade. 77 milhões de processos. A gente recebe todo ano, em média, vou falar em média não, isso foi o que a gente recebeu em 2021, 27 milhões e 600 mil processos, casos novos. É o que chegou no judiciário em 2021. E a gente deve 77, a gente recebeu 27 milhões e 600 mil, e nós baixamos, arquivamos definitivamente 26 milhões e 900. Trabalhamos horrores,
E a nossa dívida cresceu, sobe 9, 700 mil processos. A nossa dívida, o nosso passivo aumentou 10%. Certo? Um dado importante, a cada 100 mil habitantes, 11.300 pessoas têm uma ação na justiça. É um dos maiores índices de litigiosidade do mundo. Quanto custa o Poder Judiciário? 103 bilhões de reais. 103 bilhões de reais é o que custa manter 92 tribunais. Desses 103 bilhões de reais, quanto é gasto com tecnologia da informação? 2 bilhões e meio de reais. 2 bilhões e meio de reais. Isso dá quanto? 2%? Alguma coisa um pouquinho a mais, um pouquinho a menos? Um investimento extremamente pequeno em tecnologia da informação. Doutor João, aonde vai todo esse dinheiro? Qual é o perfil de gasto do Poder Judiciário? Pessoas. Essa é mais uma informação importante para vocês guardarem. O principal perfil de gastos do Poder Judiciário ainda é com pessoas. Como é a força de trabalho, então, já que a gente gasta tanto assim com pessoas? 18 mil magistrados, sendo que existem mais de 4 mil cargos vagos, 260 mil servidores, com 47 mil cargos vagos, 260 e mais, né? Era para chegar a quase 300 mil, né? Entendam isso. E 140 mil auxiliares da Justiça. E aqui nesses 140 mil inclui-se, inclusive, os benditos e salvadores estagiários do Poder Judiciário. Benditos sejam os estagiários da Justiça. Tá? Na média, cada magistrado responde por aproximadamente 6 mil processos. Ah, mas eu conheço um juiz que não tem 6 mil processos. É verdade. Mas eu conheço um que tem 300 mil. Por isso que é uma média. Na média, cada magistrado tem aproximadamente 6 mil processos para julgar. Esse é um retrato do Poder Judiciário. Quais são as dores do Poder Judiciário? Né? Quais são as dores? Aonde que o sapato aperta? O que nos incomoda? Isso é importante para vocês lembrarem também. A gente tem um excesso de demanda. Eu acho que isso é bem claro, né? Um excesso de demanda. A gente recebe muito processo. Os níveis de litigiosidade no Brasil são estratosféricos. Nenhum país do mundo, nem a Índia, registra níveis de demanda igual ao Brasil. A gente trabalha muito, então a gente dá muita justiça. Mas a gente sofre de um fenômeno que se chama justiça de mais e justiça de menos. O que isso significa? Procurem, anotem, depois vocês vão procurar. Tem um monte de literatura escrita sobre isso. Justiça de mais para alguns e justiça de menos para outros. Alguns grupos sociais superconsomem serviços judiciários, enquanto outros grupos sociais ficam à margem dos serviços judiciários. A gente tem hoje, em razão de um fortíssimo movimento de transformação social, a situação dos excluídos digitais. Um problema seríssimo com que o judiciário tem que lidar. A gente tem um problema que precisa ser tratado, que são dos custos operacionais do Poder Judiciário. Nós custamos 103 bilhões de reais, e isso deve dar alguma coisa em torno de 1,3% do PIB. Em padrões mundiais, esse valor é um valor considerado alto. E a gente só gasta 2% em tecnologia. A gente tem problemas de custos operacionais. E a gente tem o eterno e permanente dilema do tempo do processo. As pessoas reclamam que o processo demora, mas a gente tem uma preocupação de que o processo também tem que produzir justiça, ou seja, um resultado satisfatório de dar a cada um aquilo que é seu. Então o processo ele tem que ser o mais rápido possível, mas ele também não pode perder de perspectiva esse compromisso de produzir um resultado adequado. Então ele não pode ser
atabalhoado, ele não pode ser excessivamente... ele não pode tramitar de uma forma despreocupada, de uma forma leniente, de uma forma que desrespeite as normas e o direito. É um dilema. O que a gente faz com isso? O Poder Judiciário já entendeu que nesse contexto existe um potencial de uso da inteligência artificial. Se vocês forem procurar na literatura acadêmica especializada, vocês vão encontrar N estudos, artigos sobre inteligência artificial. Esses daqui são algumas pesquisas que eu recomendo a leitura, ok? Recomendo a leitura. As duas de cima são 2 relatórios produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça. As 3 de baixo, as duas são 2 relatórios da Fundação Getúlio Vargas. E a terceira é um relatório produzido por uma entidade particular, o ITS, sob encomenda do Conselho Nacional de Justiça. É um conjunto substancial de pesquisas produzidas sob inteligência artificial no Judiciário. É um bom material de pesquisa sobre inteligência artificial aplicada ao Poder Judiciário. Vale a leitura. Tá? Catalogam soluções, discutem aplicações, limites, questões éticas. O próprio Judiciário... Opa, volta aqui. O próprio Judiciário realiza anualmente uma pesquisa, anualmente nos últimos 2 anos, e aqui eu faço... realiza nos últimos 2 anos a pesquisa sobre soluções de inteligência artificial no Poder Judiciário brasileiro. Essa pesquisa, quem quiser acessar o painel, pode acessar a partir desse QR Code. Ele tem 140, nós obtivemos na última pesquisa 146 respostas. Essas respostas sinalizaram 111 projetos de inteligência artificial em desenvolvimento no Poder Judiciário brasileiro. Essa pesquisa está publicada no site do Poder Judiciário. E tem um descritivo mínimo dos projetos. O resultado apurado na pesquisa é maior do que o resultado apurado na pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que sinalizou, se eu não me engano, 76 projetos em desenvolvimento. Por que há essa divergência? Há uma questão metodológica, né? Há uma imprecisão, há uma dificuldade de distinção entre automação e inteligência artificial. Os limites são muito borrados nessas pesquisas, e muitas vezes há uma informação de que um RPA é inteligência artificial, e aí acabou que esses são os dados que nós temos, ok? O que o CNJ tem feito nesse contexto? Nós já sabemos que inteligência artificial é importante, nós estamos monitorando o cenário, fazemos a pesquisa. O CNJ editou uma norma, eu acho importante enfatizar esse ponto, editou a Resolução 332. O que é a importância da Resolução 332? Ela estabelece os padrões éticos de transparência, de governança e de auditabilidade do processo de desenvolvimento e uso de modelos de inteligência artificial no Poder Judiciário. Isso é extremamente importante, pessoal, para quem vai se aventurar a desenvolver soluções de IA pensando no Poder Judiciário, principalmente por conta desse segundo ponto, os requisitos de nacionalização das soluções. Eu vou fazer um modelo de IA para o Judiciário, leia 332. Ok? Mas é só para o meu tribunal, leia 332. Mas eu quero para o Judiciário inteiro, leia 332. Ok? Está escrito lá. O CNJ falou. Além disso, eu ainda acerto. Calma. Aqui, isso. Além disso, o CNJ ele também tem lidado de uma forma mais operacional com esses desafios, ou oportunidades, vamos assim dizer. O CNJ tem conduzido um grande processo de transformação digital no Judiciário brasileiro a partir do que a gente convencionou chamar de Programa Justiça 4.0. E dentro do Programa Justiça 4.0, o eixo de transformação digital, de transformação tecnológica, se chama plataforma PDPJ, Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro. A PDPJ-BR
ela traz um conceito de judiciário, de plataforma de serviços judiciais em nuvem, de um grande ecossistema de serviços, microserviços modulares hospedados em um ambiente de nuvem, e dentro do grande conjunto de microserviços existe um conjunto de microserviços de inteligência artificial, que estão hospedados numa plataforma específica concebida para o desenvolvimento, hospedagem e documentação de modelos de inteligência artificial, que se chama Plataforma Sinapses. Plataforma Sinapses, ela surgiu de uma parceria do Conselho Nacional de Justiça com o Tribunal de Justiça de Rondônia. Ela tem existe documentação bastante interessante no CNJ sobre os aspectos históricos da Plataforma Sinapses. Hoje, na Plataforma Sinapses, já existem 117 modelos de inteligência artificial dos mais variados depositados na Plataforma Sinapses, 84 deles considerados modelos ativos depositados na Plataforma Sinapses. Além desses modelos, a Plataforma Sinapses ela consolida a principal estratégia de IA no judiciário brasileiro. E associado à Plataforma Sinapses e ao Programa Justiça 4.0, o Conselho Nacional de Justiça tem parceria com 3 grandes universidades brasileiras que estão desenvolvendo modelos de alto impacto para o ecossistema do judiciário, que são a UNB, a Federal de Goiás e a Unifor, que é a de Fortaleza. Vou falar um pouquinho mais a respeito dos modelos que estão sendo desenvolvidos em parceria com essas 3 universidades. O modelo da UNB é um modelo de... E aqui antes eu vou falar fazer um parênteses. O desenvolvimento dos modelos com essas 3 grandes universidades não começou hoje. Todos os modelos estão em fase final de entrega. Os produtos que estão sendo entregues são produtos de altíssima qualidade, graças à qualidade técnica dos parceiros que estão envolvidos no processo de desenvolvimento, mas existe uma pessoa que foi determinante para que isso acontecesse, e ela está aqui hoje, eu preciso fazer uma referência a ela, que é o Dr. Rafael Leite, meu colega, né? Dr. Rafael Leite, ele é magistrado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e até final de outubro ele também estava como juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e também atuava como supervisor do Departamento de Tecnologia do Conselho Nacional de Justiça. E ele era o responsável pela supervisão da área de inovação do Conselho Nacional de Justiça. Ele acabou se desligando por motivos pessoais da atuação no Conselho Nacional de Justiça, e eu assumi a condução dos projetos que estavam com ele. Então, quando vocês me veem aqui hoje falando, na verdade, eu estou mimetizando o Dr. Rafael, de uma forma muito ruim a propósito, tá? O Dr. Rafael, ele é uma pessoa diferenciada. Quem tiver a oportunidade de conhecê-lo vai se encantar com as habilidades e competências que o Dr. Rafael tem. Ele é um magistrado e ele, sim, além de ser um grande gestor de tecnologia, ele é um desenvolvedor de soluções de tecnologia, tá? E ele foi o responsável por propor os desafios que conduziram os projetos que essas universidades estão entregando, né? Eles construíram as propostas de desenvolvimento a partir das provocações do Dr. Rafael. E aí cada uma dessas universidades está entregando um modelo que enfrenta um desafio concreto do Poder Judiciário. A UNB, a partir de uma abordagem de inteligência artificial não supervisionada, busca fazer o quê? A aplicação de precedentes qualificados dos tribunais superiores associados a petições iniciais que o CNJ pretende levar aos magistrados de primeiro grau de jurisdição. Isso leva à ideia de otimização do processo de trabalho. A UFG, a ideia de, a partir de técnicas de processamento de linguagem natural e a não supervisionada, agrupamento de processos similares, né? A ideia deles é agrupamento de semelhanças. E o último, o modelo da Unifor, também processamento de linguagem natural
ele trabalha com classificação processual a partir de uma regra de taxonomia que o CNJ estabeleceu ainda em 2009, que se chama Tabelas Processuais Unificadas, que cria 3 padrões de classificação processual: classes, assuntos e movimentos processuais. Tá? Todos esses modelos têm um alto potencial de melhoria da atividade de magistrados e servidores do Poder Judiciário. Eu acho que vocês conseguiram entender o quê? O Poder Judiciário, ele é enorme. Ele é enorme. Ele tem desafios gigantes e muitos deles não enfrentados. Vocês viram que a gente tem no ecossistema do Poder Judiciário uma enormidade de soluções de inteligência artificial sendo desenvolvidas. Eu não tomei o tempo de vocês apresentando cada uma das 100 e tantas soluções de IA que estão depositadas no Synapse, e menos ainda aquelas que estão fora da plataforma Synapse, porque, embora a resolução 332 diga que é obrigatório o depósito de toda solução de IA na plataforma Synapse, muitos tribunais desenvolvem soluções de IA e não cumprem a resolução 332. Desenvolvem sem depositar o seu modelo na plataforma Synapse. Então a gente tem alguma coisa meio velho oeste ainda no ecossistema da justiça em termos de desenvolvimento de soluções de IA. Tem muita coisa sendo feita, mas tem muita oportunidade por fazer. Tem muita coisa ainda por ser feita, tá? Eu acho que deixa eu ver se eu passei. Acho que já passou. Então, se você quiser ajudar, como você pode ajudar? Aonde, o que você pode fazer? Primeira coisa que você deve fazer, eu já enfatizei isso, por favor, se atente aos parâmetros da resolução 332. Segunda coisa, de forma mais operacional, tem um outro normativo do Conselho Nacional de Justiça, que é a resolução 36, ela fala sobre a PDPJ-BR, ela explica como desenvolver para a PDPJ-BR, ela apresenta alguns canais de comunicação importantes, ela apresenta alguns padrões arquiteturais importantes, ela não trata diretamente da plataforma Synapse, mas ela te introduz ao que é o atual padrão de desenvolvimento do CNJ. Talvez seja uma leitura importante para quem quer se aproximar do modelo de desenvolvimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça. E por último, para quem tiver interesse em saber mais sobre a plataforma Synapse, que é o referencial para desenvolvimento de modelos de IA para o Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça tem na sua plataforma de EAD, e ela é aberta para a sociedade, uma série de capacitações específicas para a plataforma Synapse. É só acessar lá, EAD CNJ, o CEAJUDE disponibiliza, faça seu cadastro, o CEAJUDE disponibiliza capacitações, e agora, no mês de maio, vai começar o ciclo de capacitações 2023. A gente vai ter capacitações de maio a novembro, falando sobre a plataforma Synapse. Tá? Então, pessoal, quem quiser ajudar, o caminho é esse. Eu fico agradecido a todos pela paciência, muito obrigado, desculpem se eu me estendi. Se tiverem maiores dúvidas, por favor, não deixem de entrar em contato comigo. Muito obrigado a todos. É muito bom estar num evento como esse e saber que o Conselho Nacional de Justiça, e aqui vocês que estão interessados nesse projeto que está sendo desenvolvido aqui no NIAJUS, pelo NIAJUS, né? Saber que um ator tão importante como é o Conselho Nacional de Justiça está aqui acenando para a gente, né, pedindo ajuda, venham nos ajudar. O nosso judiciário está pedindo socorro, porque a gente tem muito dado, a gente precisa de acesso à justiça, esse acesso à justiça tem que ser feito de forma ética, não pode ser uma inteligência artificial também que vai entregar a coisa mal feita. Então você tem que prestar atenção na resolução 332, mas você precisa ajudar esse ecossistema. Então, é super interessante. Eu tenho aqui uma série de perguntas na minha cabeça, mas eu vou passar diretamente a palavra para o Dr. Paulo Quintiliano. Bom, boa tarde a todos. O meu nome é Paulo Quintiliano. Eu sou da área de informática, na verdade. A minha primeira graduação foi em ciência da computação, lá
quando eu era menino ainda, lá no começo da década de 80. E depois que eu fiz Direito, já na década de 90. Né? Então, eu atuei sempre na área de informática. Eu fiz mestrado e doutorado na área de informática junto com o professor Nilton, fomos colegas. E depois que eu fiz Direito. E trabalhei sempre na área de informática e entrei para o serviço público, fui perito criminal federal da Polícia Federal, como perito atuando nessas áreas de crimes cibernéticos, crimes de informática. Então, a minha atuação sempre foi nesse sentido. E, inclusive, fui diretor de polícia forense lá na Interpol, na França, fiquei 2 anos lá, então tivemos uma experiência internacional muito boa nessa parte de investigação cibernética. E depois que eu me aposentei da Polícia Federal, que eu constituí um escritório de advocacia, e a partir de então estamos atuando nessa parte de direito cibernético, especialmente direito cibernético, que envolve todas essas questões tecnológicas, criptomoedas, invasões de sites, esses golpes todos que estão acontecendo aí. Então, a gente atua em todas essas áreas aí relativas ao direito cibernético. E é claro que existem algumas áreas, alguns ramos do direito que dialogam muito fortemente com o direito cibernético, como o direito penal, que, na verdade, todos os crimes hoje estão sendo praticados com o uso das ferramentas da informática, da ciência da computação. Então, se hoje der um apagão, a internet parou, até mesmo os criminosos vão ter crises sérias porque não terão acesso às redes. Então, o certo é que a nossa sociedade se tornou totalmente dependente dos recursos da informática, e inclusive o crime. Eu lembro que, quando eu entrei lá na Polícia Federal, na verdade, fui da primeira turma de perícia de informática, na época não tinha nada, né? Então a gente construiu toda uma doutrina de perícia de informática, investigação cibernética dentro da Polícia Federal. Então, lá naquela época, lá no início dos anos 90, eu proferia palestras e falava que os crimes mais complexos, os crimes federais, estavam sendo praticados com os recursos da informática. Mas hoje, até mesmo os crimes mais simples, até mesmo o famoso roubo de galinha, o ladrão de galinha, ele precisa da alta tecnologia, ele precisa, no mínimo, do WhatsApp ali para se comunicar com a quadrilha, né? A inteligência artificial, ela tem forte possibilidade de realmente causar uma revolução, não apenas no direito, mas em todas as áreas da nossa sociedade. A exemplo do que ocorreu com outras ferramentas da informática, vamos assim dizer, porque, na verdade, eu vejo a inteligência artificial como uma das vertentes, como uma das áreas de pesquisa da ciência da computação. Existem outras. Então, vejam, quando surgiu a internet e logo depois a sua popularização, isso daí já na década de 90, mas no final da década de 90, que realmente popularizou, e as empresas, o comércio, a indústria, o governo começou a utilizar esses recursos todos, e a sociedade realmente se tornou dependente desses recursos da ciência da computação, da tecnologia da informação. E hoje eu vejo que todas as ciências, até mesmo as mais tradicionais, mais antigas, como medicina e física e outras, eu não consigo vê-las dando um passo à frente em termos de desenvolvimento e pesquisa sem utilizar os recursos da ciência da computação. Então, a sociedade realmente está totalmente dependente da informática, especialmente da internet. E não apenas as ciências exatas. Vejam o direito. Quem é que pode imaginar hoje o funcionamento, né, do sistema judiciário sem os recursos da informática? Não tem como. Muito bem. Então, eu vejo que, em breve, eu não sei quando, mas eu ousaria fazer essa previsão de que a sociedade vai chegar no dia que ela também vai se tornar dependente da inteligência artificial. Porque
ela vai facilitar tanto as coisas que, como ocorreu com a internet, com esses outros recursos da informática, que as pessoas se tornaram dependentes e não conseguem mais fazer muita coisa sem utilização desses recursos. E isso deverá acontecer com a inteligência artificial. Né? Eu sei que alguns ícones da tecnologia da informação, como o Bill Gates, o Elon Musk, eles chegaram em algum momento a dizer que a inteligência artificial era muito perigosa, mais perigosa do que as bombas atômicas, não é isso? Muito bem, vamos respeitar a opinião deles, né? Mas o certo é que a inteligência artificial ela tem muito a colaborar. E é claro que se você usá-la para o mal, ela vai representar perigo, como os demais recursos da ciência da computação, a internet, outros, que foram feitos, foram idealizados para o bem, mas sabemos que que os criminosos, pessoas mal intencionadas, fazem uso desses recursos para o mal. Isso aí é natural. Né? Então é por isso que existe a polícia, para justamente o Ministério Público e tal, para justamente investigar essas situações, esses abusos e realmente punir os infratores. Né? Então, realmente a inteligência artificial deve causar realmente uma grande revolução na sociedade. Na verdade, esse processo já começou, né? Inclusive na área do direito. E aqui eu estou falando justamente nas plataformas especialistas de direito e não nas generalistas, né? Como é o caso do ChatGPT, que se propõe a saber de todo o conhecimento, né? do universo, da sociedade. Né? Porque agora já existem plataformas que são especialistas, né? Especialistas em direito. E até em alguns ramos do direito, como aquela ferramenta Rosa, que ela inicialmente foi projetada para trabalhar com o direito falimentar. Então, ou seja, o treinamento de uma plataforma dessa é diferenciado. Ela vai ser treinada especificamente para atuar naquele ramo do direito, ou pelo menos somente em direito e não em todas as ciências, todo o conhecimento do universo comum. Então, essas plataformas especialistas, essas sim têm um poder diferenciado, porque o treinamento delas é focado naquele conhecimento específico. Então, elas seguramente têm um poder, uma possibilidade de apresentar resultados mais fidedignos, mais acertados, com um índice muito menor de erros, porque ela é especialista. Né? E já há outras plataformas generalistas, né, como é o caso do ChatGPT, ele se propõe a conhecer tudo. Então eu já fiz algumas perguntas básicas de direito para o ChatGPT e ele me trouxe informações imprecisas, informações até falsas, até falhas, vamos assim dizer. E pergunta simples. Então, eu vejo o ChatGPT como um excelente estagiário, vamos dizer, na área de direito, que ainda não se formou, ainda precisa aprender alguma coisa, mas naturalmente novas versões surgirão que vão apresentar melhorias, aperfeiçoamento, novos treinamentos. Mas, então, essas plataformas especialistas, elas vão realmente fazer um diferencial muito grande na área do direito, né? E nós estamos aqui mais falando da área da advocacia, e especialmente nos grandes escritórios. Né? Porque, na verdade, é o seguinte, poderíamos definir o especialista aquele que sabe tudo de nada, e o generalista aquele que sabe nada de tudo. Né? Então, quando você trabalha com um especialista, é aquele que vai focar o conhecimento dele naquele ponto muito pequeno. E em se focando o conhecimento nesse ponto limitado, a tendência natural é que aquele conhecimento seja realmente muito aprofundado naquele assunto.
Então, se eu tenho uma plataforma jurídica que vai ser especializada só em direito ou até em algum ramo específico do direito, a tendência natural, né, que seguramente essa plataforma vai nos trazer informação muito mais precisa. Bom, aqui temos algumas plataformas que já estão funcionando, como esse aí da Rosa Inteligência, que ele foi feito com uma equipe lá de pesquisadores lá do Canadá, né, inicialmente, e ele foi projetado para trabalhar com direito falimentar. E olha, então o treinamento dele foi feito com base no direito falimentar, então ele é treinado com as nuances daquele ramo do direito e também focado no ordenamento jurídico americano. Então ele vai funcionar aqui no Brasil? Vai, mas com limitações, não com a precisão que vai lá, porque o nosso ordenamento jurídico aqui é diferente, é totalmente diferente. O nosso sistema jurídico é diferente deles, né? Lá é common law, que ele é focado, eu sei que a maioria aqui são estudantes da ciência da computação, então vale a pena a gente falar algumas coisas básicas do direito. Que o sistema jurídico americano é o common law, ele é focado nos resultados dos tribunais, na jurisprudência. Então, enquanto que o nosso sistema jurídico ele é focado, ou seja, a principal fonte do direito do nosso sistema jurídico, é o civil law, é a norma escrita. Então eu vejo que para que um sistema desse, uma plataforma dessa, que funcione muito bem lá nos Estados Unidos, funcione também bem aqui, tem que ter um treinamento, tem que ter uma reciclagem, tem que ter um treinamento justamente com base na nossa legislação, no nosso sistema jurídico, no nosso ordenamento jurídico como um todo. Tá? Então, e dessa forma, ele poderá funcionar bem aqui. Mas, se simplesmente usarmos a plataforma como está, nós vamos contratar o serviço, com o sistema, com a plataforma tendo um treinamento específico para o sistema jurídico, para o ordenamento jurídico americano, naturalmente não vai funcionar bem aqui. Bom, existem outras plataformas, como essa Kira System, que faz análise de contratos, essa Luminance, análise de documento, essa Neota Logic, que é automatização de tarefas repetitivas, Alex Martina, análise de dados, CaseTex, que faz análise e classificação de jurisprudência, a Laudic, análise de contratos. Depois vocês podem pesquisar na internet e olhar com bastante detalhe cada uma dessas, porque o tempo é pouco. Né? Mas o certo é que os Estados Unidos começaram muito antes de nós, então eles já estão mais na frente. E lá, desde já quase 10 anos, desde 2017, já grandes escritórios lá americanos já estão utilizando, desde então, plataformas de inteligência artificial. São plataformas especialistas, né, que são desenvolvidas com aquele objetivo. Ou seja, o treinamento é feito com base nos dados que vão processar, naquela área de conhecimento. Então, essas plataformas vão nos dar resultados muito mais precisos do que uma plataforma generalista. Né? Isso é óbvio, né? Muito bem. Então, a inteligência artificial para o direito, especialmente para o escritório de advocacia, ela vai funcionar muito bem quando for uma plataforma especialista e basicamente para grandes escritórios que têm um volume muito grande de dados, são vários tipos de documentos, contratos, relatórios diversos, jurisprudências, enfim, um trabalho muito pesado, maçante, repetitivo, que normalmente ele é executado pelo advogado júnior. Então vejam só, esse advogado júnior, ele pode ser substituído por essas máquinas, por esses robôs? Eu entendo que sim, né? Porque o trabalho dele embora demande inteligência, é simples, porque ele vai analisar aqueles documentos, e sendo que uma plataforma tecnológica dessa pode resolver isso aí muito mais rápido e com mais precisão. Ele vai encontrar dentro daquele universo de documentos evidências
que vão ser favoráveis à tese que está sendo defendida ali pelo escritório, e que a pessoa, o advogado júnior, pode até nem encontrar aquilo, porque está tendo um universo muito grande. Então, uma plataforma tecnológica dessa realmente pode executar um trabalho desse com mais eficácia, né, do que um advogado júnior, né? Muito bem. E temos essas outras plataformas aí que estão adaptadas, né, ao ordenamento jurídico brasileiro e até desenvolvida por empresas brasileiras. Juribot, Contract Intelligence, Juridoc, tem várias outras, né, que estão em desenvolvimento e algumas já em produção, mas ainda assim, com certeza, existe um universo muito grande de oportunidades, né, para as legal techs, para desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para os operadores do direito, incluindo-se os escritórios de advocacia. E eu entendo que vocês que devem estar se formando e já conhecem os objetivos, que desenvolvam plataformas especialistas, porque eu entendo que o mercado quer um especialista, né, aquele que realmente é o cara naquela área, né? Então, é aquela história, é o advogado que quer advogar todas as áreas do direito, aí fica igual o pato, né? O pato nada mal, voa mal, anda mal, né? Então é melhor você só nadar bem, ou só voar bem, ou só andar bem. Muito bem. Bom, então, quais as soluções, quais as vantagens aí de trabalharmos com inteligência artificial, e aí especialmente nos escritórios de advocacia? E eu reporto que vale mais a pena os escritórios grandes, né? Porque, como eu disse, depois que eu me aposentei da Polícia Federal, construímos um escritório de advocacia, mas um escritório pequeno, Então a gente não tem muitos processos grandes, em grande volume de dados. E é certo que o investimento numa tecnologia dessa não é barato, né? Então aí eu andei olhando, tem dessas plataformas especialistas aí americanas, eles pagam $60 mil, $80 mil por ano. Agora, isso é caro? É claro que não, isso é muito barato. Por quê? Porque um escritório desse tem, só de uma área que vai, vamos dizer, o direito falimentar, tem 70, 60, 80 advogados atuando só nessa área, né? Então, e um advogado vai ganhar mais do que isso aí por ano, um advogado júnior ou um pouco menos. Então seria o salário de um advogado, sendo que uma plataforma dessa vai fazer o trabalho de vários advogados. A vantagem de você ter uma solução dessa é o quê? Automação de tarefas repetitivas, né? Análise de documentos, análise de contratos, até elaboração de contratos, jurisprudências, colecionar jurisprudências, verificar aquelas que vêm ao encontro das teses defendidas pelo escritório, análise de contrato, até elaboração de contratos, identificação de cláusulas com problemas ali que podem ser verificadas ou agidas de acordo com o caso, naturalmente. E também a previsão de resultados de julgamentos com maior precisão. Isso daí é importante, porque uma plataforma dessa, ela tem plataformas especializadas nisso, e ela faz para isso. O seu cliente chega no seu escritório e ele quer saber a possibilidade de sucesso naquele caso. E a redução do estresse do advogado, porque você já imaginou, o estudante estudou, ele formou, passou lá na OAB ou lá na American Bar Association, e aí vai trabalhar advogado júnior, o trabalho dele é ficar o dia inteiro olhando aquelas milhares que a gente faz em busca de uma agulha no palheiro, e está olhando, analisando aquilo. Então é um trabalho maçante e chato, né? Então, esse trabalho, vamos dizer, maçante e chato, pode muito bem ser feito pela uma plataforma de inteligência artificial, que ela é muito boa nisso, é melhor que nós, ela não se cansa, então não deixa passar as coisas, né? Desde que naturalmente seja uma plataforma
especialista naquilo, um treinamento realmente bom e que saiba fazer aquilo, né? Aquilo. Aí realmente fica mais confiável, né? E da due diligence, que é justamente o trabalho de você verificar a procedência, a origem, o background, o histórico de uma pessoa, de uma empresa especialmente, verificar a situação dela, o que ela fez, se ela, a regularidade dela, pode ser uma empresa seu cliente ou até mesmo a empresa lá da parte adversa, para você realmente identificar isso a plataforma faz rapidamente. Bom, conclusões. Para acabar, eu sei que o tempo nosso já está acabando. Então, vejam só. Então, para concluir, nós entendemos que para maior eficácia e eficiência, devemos utilizar plataformas especialistas para do direito, né? E quando não possível utilizar uma que é um ramo específico do direito, pelo menos uma plataforma especialista em direito. E não uma generalista, né, como é o caso da ChatGPT, que ajuda bastante, mas ele é um estagiário de direito. Agora, uma plataforma especialista, eu diria que é um advogado júnior, não o sênior. Algumas vai se aproximar do pleno, mas do sênior eu acho que eu duvido de chegar aqui. Porque justamente, conforme já foi falado aqui, em alguns aspectos, que a máquina não vai conseguir imitar o ser humano. Ela não vai pensar, ela não tem a empatia, não tem... Enfim, a máquina vai poder substituir o advogado júnior. Eu entendo isso, isso já está acontecendo, mas o sênior acho que não. Pelo menos no estágio atual da evolução da tecnologia, eu acho que dificilmente aconteceria isso. Bom, então, é isso. Agradeço aí a atenção e estou à disposição aí para quaisquer dúvidas. E se quiserem tirar dúvidas, podem ver que entra no nosso site, lá tem meus e-mails. A gente então fez a visão do Conselho Nacional de Justiça e vimos que as duas se complementam. E agora a visão da advocacia, né? Eu convido a todos aqui, inclusive, a acessar o radar da Associação Brasileira de Latex e Legaltex, a B2L, em que lá vocês vão conseguir ver várias soluções que já estão sendo produzidas para o âmbito privado. Porque, assim como o Dr. João falou, que existe justiça de mais e justiça de menos, quem tem justiça de mais é um usuário habitual e geralmente é parte da advocacia, num tema específico, seja previdenciário, então, advocacia pública, ou advocacia privada, banco, direito bancário, enfim. Então, tem áreas ali, tanto para... Tem espaço para desenvolvimento de projetos de inteligência artificial, tanto para jurídicos de massa, públicos, que a gente vai ver daqui a pouquinho com a doutora Isabel, quanto privados, como escritórios, né, de massa, de empresas grandes. Imagina quantas ações uma loja de e-commerce sofre por dia de seus consumidores. Ou uma empresa de aviação, né? Então, tem muito espaço para desenvolvimento, porque geralmente tem muita questão repetitiva, e são essas questões repetitivas que estão abarrotando o nosso judiciário. Eu vou ter que passar a palavra para o doutor Paulo, eu ia falar da advocacia pública agora, mas porque ele tem horário, ele vai ter que sair logo após a palestra dele. Então, eu acho que é melhor você pegar o meu microfone para não dar aquele... Acho que o pessoal arrumou Show. O áudio aí durante a nossa pausa. Então, agradecer a atenção de todas e todos. Pedir realmente desculpa, porque vou ter que me ausentar por compromissos familiares, né? Faz parte dessa novidade de os pais se responsabilizarem pelos filhos, né? Estamos aí alguns séculos atrasados em relação às mães nesse quesito, e a gente precisa correr atrás até em benefício não só das mães, né, que se veem desoneradas dessa carga, mas das crianças e de nós pais mesmo. Então fica
a sugestão para que vocês também, futuros pais e atuais pais, possam participar ativamente da criação dos filhos, né? E esse horário é meio cruel, as crianças começam a sair da escola por agora. A minha perspectiva que eu quero trazer, e perdão, quero pedir licença também, desculpas pela doutora por poder me adiantar, e quero puxar a orelha da minha amiga Tainá, por me chamar de doutor. Tainá, ainda sou mestre, né? Ao contrário da doutora, que apresentou um trabalho brilhante sobre inteligência artificial na Universidade de Brasília. E quero trazer a perspectiva aqui, independentemente da minha habilitação ou qualificação acadêmica, ou mesmo qualquer qualificação profissional, né, de tantos anos lidando com essa área de direito e tecnologia, e mesmo, né, quero saudar aqui o magistrado. Eu sou servidor público no Tribunal Superior do Trabalho já desde janeiro de 2004. Quero, né, registrar aqui a perspectiva de que a Justiça do Trabalho tem se modernizado com muita responsabilidade, né? A gente tem autos completamente digitalizados no âmbito do TST já há algum tempo. A gente tem, enfim, várias experiências nesse âmbito da tecnologia do Poder Judiciário. Enfim, acho que seria importante até estabelecer uma rede permanente de troca de relatos entre as diversas áreas do Poder Judiciário e infelizmente, creio que o CNJ não tem tido a dinâmica capaz de poder viabilizar, por exemplo, essas trocas na proteção de dados pessoais, né? Uma área que está paralisada desde janeiro de 2021, que a gente não tem tido conversas nessa seara. Mas, de qualquer forma, são novos tempos, a gente tem tido novos projetos e imagino que essas trocas ainda possam acontecer e a gente tem visto melhorias em vários aspectos, mas pontuam um aspecto, por exemplo, em relação à questão de justiça de mais e justiça de menos, que é a reclamação dos advogados que não têm o mesmo acesso ao peticionamento digital, né? Tem advogados que têm plena condição de fazer um peticionamento às 11h50 no final do dia do prazo, e tem advogados que passam horas tentando carregar um PDF pequenininho e a baixa qualidade da conexão, ou dos equipamentos, ou do conhecimento tecnológico não vai permitir essa mesma igualdade. Mas, a par de tudo isso que eu falei, que eu disse que não ia falar, o que eu quero ressaltar aqui é o meu papel na condição de co-diretor de uma organização não governamental chamada Aqualtune Lab, que tem como propósito marcar a questão racial como um parâmetro invisibilizado nas discussões de direito e tecnologia. Invisibilizado porque ele existe, porque ele está presente, mas ele sofre um processo de ocultação, de tal forma que injustiças em relação a esse parâmetro não são perceptíveis. Esse tipo de invisibilização não é exclusiva da questão racial, ela ocorre também com relação a questões de gênero, com relação à expressão, né, de gênero, expressão de sexualidade, neurotipia, enfim, classe, região geográfica. Então, a gente não tem estatísticas, por exemplo, no Poder Judiciário, ou, enfim, em diversos aspectos de várias políticas públicas do Legislativo e do Executivo sobre qual é o cumprimento dos direitos no Brasil, considerando quem está no centro e quem está na periferia. Essa falta de dados invisibiliza a percepção do problema. A Aqualtune Lab é batizado, por exemplo, a partir de quem? Vocês sabem quem é a Aqualtune? Né? A gente não tem ideia, no senso comum brasileiro, quem foi a Aqualtune. Foi só a avó de Zumbi dos Palmares. Muitos de vocês até hoje nunca devem nem ter se perguntado de quem ele é filho, pai, mãe, de onde ele veio. Né? É uma figura heróica que desaparece em sua condição humana. E isso não ficou, né, nos anos da escravidão. Isso se perpetua até hoje, esse grau de invisibilização para a questão racial. Chegando finalmente na questão da inteligência artificial,
a gente tem tido no Poder Judiciário boas iniciativas de implementação da tecnologia em direção a uma tentativa de promover mais agilidade, de promover mais racionalidade e de dinamizar certos processos que, em sua realidade, são até desumanizantes dos servidores públicos, dos seres humanos que trabalham. É uma brincadeira já, um lugar comum dizer que muitos processos se resolvem entre o computador do estagiário do escritório, o computador do estagiário do juiz e o computador do estagiário do outro escritório. São processos mecanizados, pouquíssimos chegam a alguma profundidade de exigir um raciocínio humano efetivo. E muitos que deveriam ter esse tipo de raciocínio, de cuidado, acabam não tendo porque são julgados em conjunto com a massa, quando assim não deveriam ser. A inteligência artificial traz uma promessa, um potencial de agilizar o que pode ser agilizado e especializar, conferindo mais dedicação àquilo que merece maior dedicação. Entretanto, boa parte dos processos de aprendizado de máquina e de inteligência artificial de maneira geral acabam se baseando na análise de dados pretéritos para projeção de dados futuros. Por exemplo, para dizer do mérito, então a maioria desses casos com esses elementos tem tido essa solução, então é provável que esse caso também vai ter essa solução. Mas muito antes disso, não precisamos chegar na questão da substituição do juiz, ou do servidor, ou do estagiário. Mas a distribuição dos processos, a gente tem vários procedimentos dentro dos cartórios judiciais e mesmo na, identificação dos temas, na identificação, o Supremo Tribunal Federal conta com a RAFA 2030, que faz a identificação dos temas da agenda da ONU para os SGD, Eu estou com a sigla em inglês aqui. Desenvolvimento Sustentável. E Goals, Sustainable Development Goals. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa identificação se dá pelo passado, do que já foi feito. E aí eu pergunto para vocês, será que o passado do Brasil é racista ou não é racista? Então, a tendência natural é que haja uma reprodução de diversos aspectos racistas do nosso passado. A única forma disso não acontecer é haver um compromisso ético primário, básico, prévio, de que essa tecnologia será deliberadamente antirracista. Se não houver um esforço em direção ao antirracismo, o natural é que a tecnologia seja racista. Tão racista quanto a gente é racista sem perceber. Todos e todas somos racistas porque fomos criados numa cultura secularmente racista. Não é uma questão individual, é isso que se refere racismo estrutural. Assim como o peixe não percebe a água e a gente não percebe o ar, a gente está sentindo frio aqui, mas a gente não está vendo a corrente aqui. Provavelmente um ser com outra visão perceberia isso, que para a gente é invisível, como eu dizia, da invisibilização. Portanto, a gente precisa de uma IA desacostumada ao que a gente está acostumado. Se você no seu apartamento vai chegar em casa agora, ou pela manhã normalmente entra uma pessoa que você não conhece no elevador, a visão primeira que a gente tem da pessoa, se ela é branca ou se ela é negra, é diferente. Você vai achar que é um trabalhador ou vai achar que é um morador. Eu não falei a cor da pessoa e todo mundo pensou a mesma coisa.
essa é a estrutura que forma a nossa maneira de significar a realidade. Ainda que a gente seja sensível, se dedique, isso está em nós, isso precede a nossa existência individual. Então é difícil que a gente tenha noção desses conceitos que estruturam a nossa forma de ver o mundo. É preciso diálogo, é preciso processos que permitam muitos olhos, né? A gente vem com a lógica hacker aqui pesado, de você trabalhar com meniais, né? Não existe um problema X que, submetido a olhos o suficiente, não seja percebido. Aí você lança antes e lança sempre. Nenhum produto vai estar pronto e acabado. Sempre vai ser uma versão sujeita a melhorias, que tem que estar aberta, para todo mundo poder apontar. E aí a gente já sabe, pelo histórico do software livre, que não basta qualquer pessoa poder trabalhar. É importante o poder público dedicar recurso financeiro, recurso humano, para poder realizar esse tipo de tarefa. Estamos num momento ainda muito promissor e, na prática, apesar de todos os avanços, incipiente na aplicação da inteligência artificial. Digo isso na perspectiva de que temos muito ainda a melhorar. Ao mesmo tempo, creio, em absoluto, que as decisões judiciais do Brasil dos últimos 10 anos são muito mais justas que as decisões do Brasil de 10 anos antes, e de 60 anos antes, e de 70 anos antes, consecutivamente. Embora a gente tenha menos decisões recentes do que decisões antigas, que vão ser estudadas e analisadas por inteligência artificial. Precisa haver uma análise, obviamente, que seja ponderada e que leve isso em conta, que a gente está buscando cada vez produzir mais justiça e não menos justiça. Um último exemplo para dar uma materialidade a isso, vem do sistema de saúde estadunidense, não é nenhum exemplo de democracia, nem de liberdade, nem de igualdade, muito menos de fraternidade, em que os médicos sobrecarregados de pacientes usavam o sistema para decidir qual seria o paciente que mereceria a atenção prioritária. Se eu sou um médico e tenho 5 pacientes para atender, eu não vou conseguir atender os 5. É impossível. Qual eu atendo primeiro? O sistema analisava o que tinha mais chance de sobreviver. É uma racionalidade razoável. Qual era o parâmetro para dizer quem tinha mais chance de sobreviver? Analisava a média de idade. Pessoas negras nos Estados Unidos têm uma média de vida menor que as pessoas brancas. Então a chance de uma pessoa negra de 60 anos sobreviver era menor que a chance de uma pessoa branca sobreviver. E aí, consistentemente, né, entre aspas, um caso isolado atrás do outro, pessoas negras foram preteridas no atendimento de saúde. Em termos de transplante de rim, você tinha uma pessoa com uma saúde X, que foi analisada não pelos seus dados de saúde, mas pelo dado de saúde da população a que ela pertencia, por uma inteligência artificial supostamente neutra. Na verdade, ela era neutra. Ela era indiferente à situação racial da saúde nos Estados Unidos. Por isso, ela replicou a desigualdade. O contrário da diferença não é a igualdade, é a indiferença. Não podemos ter um poder judiciário, assim como não podemos ter um poder legislativo, um poder executivo, nem as empresas privadas, nem a sociedade em geral, indiferente a tantas desigualdades com as quais convivemos diariamente. Não quer dizer que vamos conseguir solucionar magicamente, mas se a inteligência artificial conseguir buscar se colocar como uma afirmadora de direitos e não como uma amplificadora de violações de direitos,
já terá sido um ganho absolutamente merecedor de palmas. Muito obrigado. Obrigada, meu amigo hacker, Dr. Paulo Renac. A gente no direito, a gente tem, talvez seja uma breguice, confesso, mas a gente chama todo mundo de doutor, mesmo sem doutorado, tá, gente? Então, como você é do direito, eu vou cometer a breguice de te chamar de doutor, mesmo sendo ainda um doutorando. E parabenizo a organização do evento, porque eu participei do Projeto Vitor, mas também notei que a parte ética é muito importante no desenvolvimento desses projetos. Então, um evento de lançamento de um projeto que se pretende para a justiça, para fomentar o ecossistema de justiça, em especial aqui do Distrito Federal, precisa tocar nesses pontos que às vezes nos incomodam, né? Puxa vida, eu sou racista, oh meu Deus, sou racista. Primeiro passo é reconhecer, né? E ela pode sofrer vários vieses. Então, eu estava comentando esses dias uma palestra sobre viés de gênero na inteligência artificial. Peguei básico, assim, eu pedi para a Dali fazer um robô mulher. Aí o Dali desenhou uma mulher de cintura fina, né, repetindo todo um padrão de beleza que é uma expectativa de uma... Eu não pedi uma robô de cintura fina ou uma robô assim, sabe? Pedi uma robô mulher, né? Enfim, então tem vários tipos de vieses aí que realmente a gente precisa... eles precisam incomodar e a gente precisa notá-los para que esse produto não reproduza esse nosso passado presente de preconceitos, né? E aí passo a palavra aqui à doutora Isabela, agradecendo aí, pedindo desculpa por ter trocado a ordem, agradecendo a compreensão e agradecendo também a palestra do Paulo. Tá liberado, tá, Paulo, para buscar seu filho. Obrigada. Se nós estamos aqui dispostos a falar de problemas, a palestra inicial falou de um ecossistema que vai abrigar problemas e endereçar esses problemas. Eu penso que faz muito sentido nós conversarmos sobre o Osíris, que é uma história que começa com muitos problemas e não com um frenesi, como colocado pelo Dr. João Tiago, porque há um frenesi em torno da inteligência artificial. E nesse sentido eu me disponho aqui a trazer para vocês a experiência de um poder público, eu posso arriscar chamar empreendedor. E também lembrando da primeira fala que eu ouvi aqui do Danilo, que teve tantas perguntas sobre o que fazer, como fazer. Na verdade, eu acredito que isso é tão intuitivo quanto a necessidade que nos move para sermos agentes de solução, que é o que eu acho que somos aqui nessa sala, especialmente as que persistiram em ficar até esse momento. Bem, eu sou Isabela Frota, eu sou brasiliense, mãe do Vitor, filho da dona Inês e do seu Jaime, sou servidora pública há 29 anos, com muito orgulho, faço parte dos quadros da Procuradoria do DF há 24 anos, sou subprocuradora-geral do DF e hoje assumi há cerca de 3 anos a cadeira de Procuradora-Chefe de Gestão Estratégica, Estudos e Inovação, e nessa qualidade eu coordeno o Projeto Osíris. Eu trouxe esse trecho da nossa Constituição que fala que a pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Bem, a Emenda Constitucional 85 agregou ao texto constitucional o termo inovação. Nós tínhamos antes um binômio ciência e tecnologia e a partir dessa emenda passou a ser ciência, tecnologia e inovação. Então se buscou conciliar a burocracia do Estado brasileiro com a pesquisa, com a natureza da pesquisa. Porque eu costumo dizer, antes de tudo, que o pesquisador, o cientista brasileiro é um resistente, é um resiliente aqui no Brasil. Bem, então, eu trouxe apenas de forma ilustrativa essa transição da nossa sociedade
dessa era do conhecimento, e hoje a era da informação, e hoje nós temos a era do conhecimento, onde se percebe a necessidade de se investir, de fomentar o conhecimento através da ciência, da pesquisa, a fim de que isso traga respostas aos anseios, aos justos anseios dos brasileiros. Como nação, nós precisamos investir na ciência, na tecnologia e na inovação para realmente trazer soluções aos problemas brasileiros. Ou seja, a inovação ela não deve ser um exercício poético. A gente não deve se ocupar da inovação para idealismos. Nós precisamos realmente olhar para a inovação como uma alavanca de solução dos nossos problemas. E somos agentes de solução, como coloquei aqui no início. Bem, a Constituição traz um conceito sobre uma perspectiva econômica da inovação. E para trazer alguns números, e eu vou reduzir um pouco ou acelerar um pouco o ritmo dessa minha fala, eu me preocupei em trazer aqui no começo alguns números, porque também como entrando nessa nova etapa de trabalhar com gestão estratégica e inovação, eu aprendi a mexer mais com Excel e menos com Word. E eu vejo que os números e as estatísticas são que nos direcionam para as melhores decisões, decisões baseadas em evidências, como se tem buscado dentro do setor público brasileiro. Esse é um ranking do Índice Global de Inovação. Esses são os 3 últimos anos em que o Brasil ocupava, melhorou a sua posição, hoje está na posição 54 em 2022. Mas a gente observa que os inputs de inovação, que são os insumos, que são justamente os recursos humanos e financeiros, houve uma queda em relação aos anos anteriores, 2020 e 2021. Quer dizer, um aumento em relação a 2021, mas uma queda em relação a 2020. E a saída de inovações, que são os resultados, houve essa queda no índice. Bem, essa é uma questão complexa. O Brasil investe em inovação. Como nós vamos alavancar esses recursos? Foi dito aqui que não adianta, pelo professor Fabrício, para empreender, precisamos de dinheiro. Então, uma questão importante a se pensar em termos de inovação e fomento de inovação no Brasil é a alavancagem de recursos. Depois, esse afinamento da demanda. Né? O que nós vamos colocar aqui como frame the problem, como a gente entender qual é realmente o problema que a gente quer endereçar, para que a IA não seja essa chuva de purpurinas e dinheiro que é tão difícil seja investido em projetos que não saiam do outro lado. E, por fim, nós temos foco no desenvolvimento científico e tecnológico. Essa é uma grande luta que nós travamos dentro da Procuradoria para fazer que a cultura da Procuradoria conseguisse compreender o que é um projeto de desenvolvimento, pesquisa e inovação. Também verifiquei esse trabalho feito pelo TCU, que pesquisou sobre as iniciativas de inteligência artificial na administração pública federal. Aqui foi trazido pelo Dr. João alguns números de IA na justiça, e isso é no Poder Executivo. Então, o TCU detectou que 38% das organizações estão no nível 0 em maturidade em inteligência artificial. Não utilizam e sequer planejam utilizar alguma solução, alguma aplicação de IA. 33,5% encontram-se no nível 1, quer dizer, existem algumas conversas internas, ainda que de modo especulativo, e 28,5% estão nos níveis 2, 3 e 4. Nós já poderíamos começar a comemorar, mas nesse caso, ainda que alguma maturidade, se percebeu a fiscalização que há falhas no modelo da vinculação lógica entre o problema, as ações e as resoluções que a IA se propõe a trazer. O que eu vejo hoje, agora já iniciando a questão dos IRIS, quando nós tratamos de execução fiscal, de crédito tributário, de uma justiça fiscal num país que nós não percebemos o imposto para onde vai, o que pagamos, não temos essa sensação na nossa pele, vamos dizer assim. Então, é um trabalho hercúleo buscar a recuperação de um crédito tributário. Eu vejo que é o mesmo problema sobre vários pontos de vista. Quando o Osíris começou a se movimentar, nós vimos o problema dentro da Procuradoria-Geral do DF. Quando ele começou a avançar, nós vimos esse mesmo problema sobre o olhar do Judiciário. E nós estamos vendo também agora, nos preparamos para ver esse mesmo problema dentro de um olhar de uma Secretaria de Fazenda, como é no caso do Distrito Federal.
Esses dados foram tirados do relatório do CNJ, que foi tão registrado aqui, CNJ em números 2022. Eu tenho lido todo ano, praticamente o texto é o mesmo, porque o problema persiste. As execuções fiscais são o principal fator de morosidade do Poder Judiciário. Chegam à Justiça depois de tentativas frustradas de recuperação de crédito. Então, basicamente, é um repetir de etapas que já foram realizadas antes, para localizar o endereço do credor, para localizar bens contristáveis, penhoráveis. Ou seja, são dívidas antigas com menor probabilidade de recuperação do crédito. O impacto da execução fiscal no acervo do Judiciário é gigantesco. Eu vou fazer um parênteses para falar que há cerca de 3 anos, eu acho que foi em 2019, 4 anos, eu estava nos bancos do INSPER, nós assistíamos, eu e mais 2 procuradoras, uma palestra a respeito dos fundadores do 99, Patinex e Elo, e se falando sobre problemas de mobilidade urbana em São Paulo. E para além desses problemas básicos, né, de necessidades básicas, saúde, educação e segurança, aquelas pessoas junto com os jovens que estavam lá, como os jovens que estão aqui, mencionavam que estavam partindo para um outro desafio. E sem querer adiantar o que era, pressionado pelo público, um dos palestrantes falou, bem, é o judiciário. Nós vemos como uma grande dor no Brasil. Então, se do outro lado nós temos juízes, do lado de cá nós temos cidadãos. E muitas vezes nós vamos precisar de entrar com uma ação no judiciário. E é uma situação que eu confesso, traz uma certa, apesar de ser operadora do direito há quase 30 anos, se eu precisar entrar, pode ser que se cair numa vara civil, a sentença vai ser uma, numa outra vai ser uma outra, fora o tempo que vou esperar para receber um serviço público, que é uma aprovação de uma sentença. Então, acho que o judiciário hoje, por isso eu louvo a iniciativa desse projeto, é um grande campo necessário e fértil para o desenvolvimento, para os estudos, para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e produção de inteligência artificial. Daí, com relação à execução fiscal, que é o nosso problema, nós temos hoje, no Brasil, pendentes 26.808 processos de execução fiscal. Só que no TJ, 304.000 processos. Hoje nós conseguimos criar a segunda vara de execuções fiscais. Mais à frente eu vou mencionar sobre isso. O impacto em relação ao acervo no Brasil desse número de ações é de 39% em média. O TJ supera 44% de impacto na carteira de processos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A taxa de congestionamento desses processos no Brasil é 89,7%. No TJDFT, maior taxa no Brasil é a do TJDFT, 96%. Nós temos aqui no auditório hoje o nosso procurador-chefe das execuções fiscais do Distrito Federal, Dr. Lucas Terto, aqui, que vive e convive diariamente com esses problemas, desses processos que não andam. Eles entram e não saem. Eles duram, em média, 8 anos e 5 meses e raramente são finalizados com o pagamento. Qual o caminho que foi trilhado pela PGDF? Como eu disse anteriormente, nós nos dedicamos a entender o nosso problema. Qual era a nossa dor? Então, nós percebemos um anacronismo legislativo, uma inexistência de dados confiados sobre o tempo e custo da execução no Distrito Federal. Percebemos também a necessidade de priorizar meios de cobrança extrajudicial e a necessidade imperiosa de se racionalizar o uso da execução fiscal. Na tela ao lado, eu fiz uma relação do que nós endereçamos para cada uma dessas situações. Com relação ao anacronismo, foi dada entrada no Senado Federal, no projeto de lei 4257, por um colega procurador do DF, Flávio Jardim, que trata da execução fiscal administrativa. Fizemos a pesquisa IPEA com recursos do BID para entender qual o valor e o tempo médio de uma execução fiscal no Distrito Federal. Essa pesquisa rendeu ensejo a aprovação de um projeto de lei também capitaneado ali pela PG Pfizer, que é representada pelo Dr. Lucas, um projeto de lei que permite a desjudicialização de ações fiscais, execuções fiscais que estão se cobrando um valor menor do que se paga para movimentar o judiciário. Houve também uma atuação massiva da Procuradoria com relação aos protestos.
Também um projeto da PGFAS com relação ao rating, é um projeto de lei que está em andamento, em que se busca saber quais os devedores que têm maior propensão ao pagamento. E, por fim, o que rendeu o convite a esse diálogo e a minha presença aqui, o projeto de inteligência artificial. Esse é o projeto de lei do Senado, trouxe algumas imagens ilustrativas. Uma ação de execução fiscal, quase R$30 mil. Esse é o custo só do lado de lá. O salário do juiz, o salário dos servidores e toda a estrutura lançada dentro de uma vara de execuções fiscais para uma execução fiscal tramitar por uma média de 2.464 dias. Essa aqui também é a atuação da Procuradoria, hoje, por meio da nossa Secretaria-Geral. Vejam que nós, em 2019, protestamos 7.746. Hoje nós temos, em 2022, 716 mil títulos, remetidos a protestos. E aí embaixo tem alguns dados, são apenas ilustrativos. Doutora Tainá, vou me esforçar aqui. Aqui nós temos o nosso relatório de gestão, que em breve será lançado pela nossa Procuradora-Geral, que indica que a PGFAS, aí, nesses últimos 4 anos, subiu de 0,31% de arrecadação da dívida, do estoque da dívida. Hoje chegamos em 2022 com um recorde de 1,26%. E muito ainda pode ser feito. Fomos empreendedores, como vocês aqui pretendem ser ou já são. A FAP, Distrito Federal, sediada no prédio aqui ao lado, lançou em 2019 um edital indagando aos órgãos do Distrito Federal como que vocês podem resolver seus problemas por meio de, entre outras soluções, o emprego da inteligência artificial. Esse edital, chamado Desafio DF, foi respondido pela Procuradoria com 2 projetos. Então, hoje nós temos o Osíris rodando com muita força dupla hélice. A do governo, nós temos o financiamento da FAP, nós temos uma política pública de racionalização da execução fiscal, e a das universidades, porque nós fizemos um certame e foi escolhida a UNB do Gama, representada aqui pelo nosso coordenador científico, professor Newton, professor Fabrício e professor Newton, que estão aqui, são os coordenadores do nosso projeto. E a intenção é que, quando nós sairmos do outro lado desse projeto, nós ainda fomentemos o setor produtivo do Distrito Federal para que o Osíris seja sustentado e evoluído por startups. Então, a história do Osíris, como eu mencionei aqui no início, é uma história que começou com os problemas. A nossa intenção era fazer uma moldura e entender, era o frame the problem, entender qual era a nossa dor. Nós fizemos, no início, constituímos uma equipe interna de TI, a nossa equipe de TI, junto com a nossa área de negócio, que era a PGFAS, continua sendo, e nós visitamos vários órgãos que já possuíam suas IAs, como o STF, com o Projeto Vitor, como o TST, com o Projeto BEM-TV. Nós levamos os servidores e os procuradores e fomos entender como os órgãos públicos lidam com esses projetos dentro das suas estruturas. Fizemos uma audiência pública que foi inédita na Procuradoria. Nós reunimos mais de 13 procuradorias estaduais, 4 tribunais e 2 casas de lei, Câmara dos Deputados e a Câmara Legislativa do Distrito Federal, interessados. Nós queríamos mostrar, sociedade, aqui está o Osíris, nós queremos ouvir, discutir o projeto e trazer transparência e publicidade ao mesmo. Na sequência, nós fizemos reuniões públicas com a comunidade científica e nós recebemos vários pesquisadores, mas nós tivemos 3 propostas. Então, esse edital foi construído a 4 mãos com a FAP. A FAP-DF permitiu-nos incluir essa etapa do workshop técnico, que foi, como eu disse, aqui no Sebrae Lab ao lado. Então, nós recebemos as 3 propostas e pudemos discutir na época com as equipes, com os proponentes, podemos discutir os planos de trabalho. Aqui é uma equipe de São Paulo apresentando. O comitê consultivo está aí formado pela nossa equipe de TI ao meio do Dr. Flávio Jardim, que é o autor ali do projeto do Anastasia, na época o senador Anastasia, que eu mencionei anteriormente, e tínhamos também 2 representantes da FAP. Já sabendo que o Osíris tinha que ter espaço
e trânsito dentro do Tribunal de Justiça. Em 2020, nós celebramos o termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça, que foi realmente fundamental para a forma como o Osíris hoje está caminhando. Esse é o termo de outorga, já com base no marco regulatório de Ciência, Tecnologia e Inovação, firmado pela FAP, né, com o professor Fabrício Ataíde Braz, que é o coordenador científico, e instituição executora Finatec. Nós tivemos aí o primeiro termo aditivo com a Procuradoria como órgão demandante. Nós somos órgãos beneficiários desse incentivo. Aqui está o plano de trabalho da equipe do professor Fabrício. Nós temos no nosso site da Procuradoria um repositório de documentos. Nós trabalhamos 4 meses indo e vindo em reuniões para estabelecer o escopo do projeto. Onde é IA, onde é automação, as integrações. Então, tudo está no nosso site, a gente sempre buscando dar essa publicidade. E por que inteligência artificial? Né? E já me aproximando aqui da reta final, ficou muito claro no trabalho de desenhar o escopo que nós precisávamos automatizar tarefas que eram padronizáveis. Nós temos membros de carreira, nós somos membros de carreira de Estado e somos pagos pelo contribuinte, então precisamos estar trabalhando em ações que realmente são estratégicas para o Distrito Federal. Então, ações repetitivas, padronizáveis, é muito importante que nós tenhamos essa consciência da necessidade de termos soluções de IA para fazer trabalhos que eu ouso dizer não são essencialmente humanos, onde precisa da nossa humanidade, a criatividade, a ética, a busca de soluções, a construção de teses, são processos que requerem realmente a atuação do procurador. Para isso a gente colocaria e intencionamos colocar a IA naquilo que pode ser repetitivo. Então, dentro de todo aquele rol de ações, de protestar, de criar uma vara nova, como nós conseguimos junto ao Tribunal de Justiça, hoje nós temos uma vara de ICMS, né, uma vara de grandes devedores, fazer uma pesquisa IPEA, aprovar uma lei. Nós queremos a inteligência artificial porque a execução fiscal não vai deixar de existir. E nós precisamos racionalizar o uso dessa ação judicial. Compreender também, dentro da ação de execução fiscal, de uma forma mais abrangente, os dados. Fazer uma análise inteligente, quanto tempo se demora. Numa citação, conversava agora com o professor Fabrício, quanto tempo se demora para analisar endereços que são diligenciados ou que não são, um documento que se junta de uma R que tem um xizinho, que a gente precisa analisar o que aconteceu, o que não aconteceu, um bem que foi conquistado, penhorado, e, enfim, todo esse rol de dados, a inteligência artificial cabe com muita largueza para otimizar o trabalho do operador público, seja do lado de cada balcão da Procuradoria, do lado de lá no Judiciário. E, por fim, otimizar os nossos recursos humanos e financeiros, porque é sempre cobertor curto dentro do serviço público, mas é um dos maiores impactos dentro do orçamento da Procuradoria, o nosso pátio pessoal. Então, precisamos otimizar nossos recursos financeiros e humanos. E, para isso, a inteligência artificial tem cabido. Bem, já finalizando, eu acredito que nessa experiência que nós tivemos, dentro do TJ, dentro do Osíris, o mais impactante para mim, por mais óbvio que seja, é ver que realmente um problema impactava tantas pessoas, o mesmo problema parece que só muda de endereço, como a gente costuma dizer em relação a outras coisas. Fazer a gestão desse projeto é um desafio muito grande, dentro do poder público, de uma cultura basicamente reativa, você se tornar empreendedor de algo que você não sabe, que com certeza vai sair do outro lado com algum resultado, porque não é uma licitação, não é um produto que você compra numa prateleira. É uma pesquisa e desenvolvimento. Então, é por si só um contrato de risco. Ao mesmo tempo, coordenar todas essas partes, né? A FAP, o Tribunal de Justiça, a PGDF, o TJDFT, é um desafio imenso. Um plano de comunicação e toda hora nós temos que estar nesse processo de diálogo. E por conta de todo o trabalho que foi feito anteriormente, né? Já se falou aqui, eu tentando fazer alguns paralelos com o que o Danilo falou,
seja uma equipe multidisciplinar, não se apegue à sua ideia, não se imunize contra críticas que vão fazer com que a ideia realmente vingue e saia um projeto e traga soluções. Isso tudo se aplica nesse cadinho em que nós colocamos tantos setores e tantas pessoas de órgãos públicos diferentes. Então é preciso persistir. Às vezes é íngreme a subida. Eu costumo dizer que os professores, eu não sei se eu já disse isso, mas se eu não disse eu vou dizer agora, às vezes a gente precisa de um balão de oxigênio, porque falta o gás, mas a persistência é receita certa. Né? A persistência, inclusive, de vocês que ficaram aqui até o final para ouvir essa experiência da Procuradoria. Então é preciso unir também as pessoas em volta de um problema comum e respeitar os interesses institucionais. Entender que faz sentido para a gente também e que nos importam os números do TJ. Mas também o TJ, como nós conversamos, como vamos criar a segunda vara de fazenda, é importante que nos escute, que nos dê espaço para mostrar as necessidades da Procuradoria. Então, essa questão da união e, por fim, é necessário ousar muito para que a gente consiga inovar, principalmente dentro do setor público. Eu acredito que eu vim trazer, estou carregando um anel aqui, dentro dessa história da Procuradoria. Eu estou dirigindo os IRES, coordenando os IRES, e a gente tem um plano de trabalho para executar, como o professor Fabrício fala, agora é uma execução. No começo a gente carregava os IRES como se fosse um bebezinho, porque a gente tinha que proteger, fizemos muitos eventos para alardear, para fazer barulho. Trazer esse projeto hoje aqui para esse público, para mim é bastante especial, porque eu vejo jovens e eu vejo pessoas que podem trazer soluções para outros problemas para além da execução fiscal, e que notoriamente migra para uma resolução fora dos balcões da justiça, mas nós temos muitos outros processos, nós temos muita litigância de massa. Né, dentro da Procuradoria nós temos processos de saúde pública, nós temos processos de contratos administrativos, de licitação. Então merecem esse olhar, merecem essa atenção de vocês, e vou chamar de vocês e não de senhores, e eu espero que daqui vocês saiam incentivados a estudar, a olhar como cidadãos, como contribuintes, e também olhar do nosso lado como gestores públicos a necessidade que nós precisamos de compreender melhor o que é a tecnologia de inovação, o que é a ciência, o que é a inovação, porque para nós advogados é difícil. E eu costumo dizer que isso evita o Alzheimer, para mim pelo menos eu acredito que vai, se Deus quiser, porque eu saí totalmente da minha caixa nesses últimos tempos. Mas eu quero agradecer o tempo que me foi dado para falar. É uma honra trazer a experiência da Procuradoria e também o tempo que vocês tiveram de me ouvir. Muito obrigada. Obrigada, doutora Isabela. É uma alegria saber, como eu falei, que foi uma ministra mulher, Carmen Lúcia, que capitaneou o primeiro projeto de inteligência artificial do mundo numa corte constitucional, e que nós temos uma mulher aqui também na Procuradoria do Distrito Federal capitaneando um projeto tão importante como esse. Como vocês podem ver, o ecossistema, que é o que a gente buscou trazer aqui nesse painel, ele está pedindo socorro, ele está cheio de dores, mas que, para quem quer empreender e solucionar esses problemas, é um prato cheio. Então, vocês têm aí todos os órgãos públicos e privados na área do direito pedindo socorro, pedindo ajuda para vocês. E eu espero realmente que esse painel, parabenizo também, porque a gente sabe que qualquer iniciativa de inovação, principalmente com se com a experiência trazida aqui no âmbito privado já é arriscado, no âmbito público é ainda mais arriscado, porque o viés que a gente tem de que a gente não pode falhar com dinheiro público é muito grande, né? E a inovação, ela envolve o erro, fail fast, né? Que o Danilo falou. Então, envolve o erro, aprender com o erro e aprender o mais rápido possível com esse erro. Então, parabenizo todas as iniciativas e espero que esse painel tenha cumprido o papel importante de colocar essa sementinha
aqui em todo o público de que o ecossistema do Poder Judiciário brasileiro, em especial aqui do Distrito Federal, ele está pronto para receber vocês de braços abertos, com novas ideias para atender a essas dores que são latentes, aí, pujantes aqui no nosso sistema, no ecossistema em especial do Distrito Federal. Então, obrigada a participação de todos vocês, de terem permanecido. Parabéns pela exposição de todos. E encerro, então, esse painel. A gente colocou aqui várias questões, vários problemas, né? Em vários momentos apareceu a expressão dor, mas a dor tem um sentido positivo para quem quer apresentar soluções. E o que a gente apresenta agora são algumas trilhas do que você pode participar a entender do seu perfil. Então, o que a gente tem aqui em termos do núcleo, né, para a inteligência artificial? A gente tem uma trilha focada em capacitação, uma trilha com foco em inovação e empreendedorismo, e uma trilha que a gente colocou ali a palavra Juggle, que na verdade é o nome da nossa plataforma, que é baseada em desafios, onde você pode ter prêmios e ganhar prêmios a partir do desenvolvimento de soluções. Então, como vocês podem ver, a gente vai ter atividades no primeiro, agora nesse semestre, e no outro, e o que a gente vai fazer agora é fazer um pouco desse detalhamento de cada uma dessas trilhas. Aqui a gente está falando um pouquinho mais em termos de cronologia. Então, a gente já está fechando em março praticamente, e em abril já começa na trilha de capacitação, uma série de cursos, onde o professor Jorge já vai comentar em pouco mais detalhes, mas cursos que são introdutórios para você entender mais de IA, ou você entender mais dos dados jurídicos, ou seja, você entender, ser capacitado a melhor resolver essas dores do judiciário e da justiça em geral. E lá em julho você tem lá um outro curso mais avançado, que o professor Jorge comentou também. Eu vou comentar um pouquinho mais dos ciclos de inovação e de empreendedorismo, porque nós vamos fazer aqui 2 ciclos de aceleração. No primeiro ciclo, ele é focado mais também numa questão básica para você entender, também detalhe em seguida, e um ciclo 2, que está ali mais em julho, mais avançado também, onde a gente vai focar mais em 6 startups que a gente vai selecionar. E por fim, a parte de desafios aqui, que o Bruno vai comentar, que ela está em uma fase de desenvolvimento, mas lá naquele setembro, que tem ali, é um segundo marco que a gente tem. Assim como hoje a gente teve esse evento, no dia 28, lá em setembro a gente vai ter um segundo evento, onde então a gente vai se utilizar de desafios e trazer algumas premiações. Eu vou então passar a palavra aqui para o professor Jorge, especificar um pouco mais a parte de capacitação, volto para falar de inovação, depois o Bruno começa com o Django. Obrigado, Leonardo. Boa noite, pessoal. Então, essa trilha, né, de cursos que estão na parte superior aí representados, né, nós temos o curso 1, o curso 2 e o curso 3. Eu estou coordenando essa trilha junto com o professor Fernando William, que está aqui também, do Gama, né, e a equipe que tem alguns membros aqui, a Larissa, o Eduardo Lafetá, são estudantes da Universidade de Brasília. Então, a proposta dessa trilha de cursos 1, 2, 3 e 4, a gente começa de uma forma bem suave, supondo que as pessoas não têm entendimento da computação, né? Então, esse primeiro curso, ele é um curso realmente bem introdutório, que traz conceitos de ciência da computação, ciência da informação, ciência de dados, usando os dados de um painel de estatísticas do CNJ para introduzir simultaneamente conceitos do Poder Judiciário. Então, é para trazer tanto para quem é da área de computação que não entende de justiça e quem é da justiça que não entende de computação, e que a gente quer trazer isso de uma forma bem suave, né? O curso 2, a gente já dá uma acelerada para trazer o aspecto de aprendizagem de máquina e um desenvolvimento bem simples de uma aplicação de aprendizagem de máquina não supervisionada, com dados também do CNJ, né, para que a gente possa aprofundar o entendimento de alguns aspectos sobre o desempenho dos órgãos julgadores da justiça brasileira. No curso 3, o professor Fernando William pode falar mais detalhes. Quer falar, Fernando, aqui sobre o curso 3? Boa tarde a todos.
Esse curso, o curso final, ele é mais para, já mais na linha do empacotamento de aplicações, né, entender um pouquinho como é que funciona a construção de aplicações em nuvem, como que manipula esses ambientes de programação paralela para você ter escalabilidade. Então, se você está pensando em uma aplicação que vai atender muita gente, então a gente vai tentar orientar os alunos no sentido de que eles possam aprender a desenvolver aplicações na área do direito enfim, a gente partindo sempre dessa premissa do aprendizado inicial, pegando alunos lá na base, até que ele possa empacotar produtos de software na área da justiça. Ok, Fernando, obrigado. E aí, esse curso 4, ele já é um curso que vai ser oferecido mediante uma seleção, então tem alguns critérios, porque ele é bem mais avançado, ele é um curso oferecido pelo grupo do FAST AI, né, um curso de programação com redes neurais profundas, então ele é um curso bem mais avançado e realmente a expectativa é de que parte do pessoal que fez essa primeira trilha consiga avançar adiante, mas realmente vai se exigir um conhecimento mais aprofundado de programação, né? Então, essa proposta desses primeiros é para realmente incluir, né, a partir da premissa de que a gente precisa, quando fala de inteligência artificial, que tem a ver com, sobretudo, assimetrias informacionais, que a gente possa incluir a maior quantidade de pessoas da sociedade para entender desse fenômeno, porque a justiça precisa valer para toda a sociedade, né? Então, a inteligência artificial também precisa ser incluída num contingente maior do que a gente vê hoje. A gente tem um vídeo no final, né? Então eu vou passar agora para o Bruno, tá? E a gente depois faz um convite com um pouco mais de detalhes sobre esses primeiros cursos aí. Na verdade, sou eu de novo falando de empreendedorismo e de inovação. Bom, o que a gente pensou? Para funcionar essa parte de inovação e empreendedorismo, a gente tinha que juntar algumas peças, né? Então, primeiramente, era assim, dar algum tipo de capacitação, seja técnica, tem toda essa parte de IA, mas também de alguns tipos de competências para se você decide empreender. Então, a gente também vai ter alguma capacitação prevista no campo do empreendedorismo. Que tipo de habilidade você tem que desenvolver e que tipo de conhecimento ele vai ser útil. A gente viu que essa parte de empreendedorismo também é importante você ter mentores à sua disposição, justamente para que possa te oferecer uma visão a mais, um plus sobre aquilo que você está desenvolvendo. Então, a gente também foi atrás de trazer esse tipo de mentoria em parceria com incubadoras e aceleradoras. A gente também trouxe a parte de, se você vai precisar, para inovar, você também vai precisar de ter um ambiente para isso, seja físico ou digital. Então, a gente também está conversando aqui com o Biotic, justamente para ter essa estrutura, e a outra do Sebrae Lab, que eu acho que vocês já conhecem, podem conhecer. E também dentro da plataforma de Urban, que o Bruno já vai apresentar, que seria um espaço digital, onde você vai poder aprender e empreender. E mais para frente, futuramente, trazer algum tipo de auxílio, visando esse auxílio jurídico, contábil, de redes, de design, ou seja, são campos onde provavelmente a hora que você decide ter um CNPJ, você acaba precisando de algum tipo de auxílio nesse campo. Também investidores anjo e fundos de investimento, onde a gente está falando, com a finalidade final ali de trazer ou conectar os empreendimentos com clientes. Então, essa facilitação para você entrar no mercado, seja testando os seus produtos, as suas soluções, e que possa, então, conseguir sustentar o seu negócio. E aí, voltando à questão do ciclo 1 e 2, o que a gente vai ter agora, bem próximo, em abril ali, também finalzinho para maio, é o ciclo 1, onde o que a gente quer aqui, como ele vai acontecer concomitante com aquelas outras capacitações, é um ciclo que ele é mais introdutório. São 10 semanas, um conteúdo de mais ou menos de 10 horas em plataforma, de forma assíncrona, e também mais mentorias em grupos, que seriam de forma síncrona. Então, são momentos onde a gente vai ter um profissional aqui especializado, especialista em modelos de negócio, para desenvolver empresas e, principalmente aqui, formar equipes.
como a gente viu mais cedo, essa é uma área complexa, que muitas vezes você vai ter que se juntar com alguém. Então a gente quer facilitar você trazer o seu conhecimento, se capacitar um pouco mais, mas também se juntar com outras pessoas, se complementem nas suas equipes, e aí você consiga ter mais probabilidade de sucesso com o seu negócio, né? Além a gente já falou da parte jurídica, a parte de TI, eu também somaria aqui alguém de negócios, que é alguém que é isso, vai fazer o comercial, vai fazer a parte de gestão, que também não é pouco trabalho. Então é importante você começar a formar essas equipes. O ciclo 2 a gente vai fazer um outro processo seletivo aqui, e a nossa ideia, então, é selecionar 6 equipes, e para essas 6 equipes é um treinamento bem mais intensivo, uma mentoria individualizada na equipe, né? Não é individualizada mas numa dessas 6 equipes. Cada um recebe uma orientação bastante específica, muito mais conteúdo. A gente está parcerizando com a aceleradora que tem aqui, dentro do próprio Biotic, que é a Cotidiano, que tem muita experiência, já acelerou mais de 70 startups no Brasil, e a gente espera que desse resultado final a gente consiga então já tirar um tipo de solução, um tipo de produto bem mais maduro, ali em termos de MVP e de prototipação. Aí eu passo aqui agora para o Bruno para falar do jogo. Então, pessoal, boa noite. Vamos dar vocês aqui. Mais próximo, senão não aparece. Bom, após os candidatos, né, terem consolidados suas competências através do nosso ciclo de capacitação e terem também após os candidatos terem consolidado seus conhecimentos no nosso ciclo de capacitação e no nosso ciclo de inovação e empreendedorismo, o Django vem como terceiro elemento, como catalisador desses 2 eixos anteriores. Ele vem trazendo um elemento potencializador que é o desafio. O que é desafiar? Se a gente se atém ao dicionário, desafiar é incitar alguém, entre outras significações, a ir além das possibilidades. E essa é a proposta do Django. Promover uma plataforma web capaz de hospedar, participar e colaborar em desafios de inteligência artificial no âmbito da justiça brasileira. Então, dentro dessa plataforma, serão proporcionados desafios, oferecidos desafios, e dado algumas condições necessárias para que os candidatos constituam equipes, possam entrar nesses desafios, desenvolver soluções e tentar buscar, na verdade, a melhor solução dentro desse ambiente de competição que será fornecido. Mas o Django não se limita somente a esse aspecto do desafio. Uma vez que nós temos um grupo de pessoas que se reúnem, constituem times e buscam uma boa solução, o Django ele se torna um celeiro de um outro elemento potencializador, que é a oportunidade. Então o Django ele passa a ser um ótimo meio para os candidatos, as equipes, exporem seu perfil profissional e criar, através de portfólios ativos e consistentes, realizando desafios, construindo soluções, construindo esse portfólio de inovação dentro do Django. Então, para vocês, estudantes, profissionais de TI, membros de equipes de inovação, de startups e comunidades, o crescimento profissional vai ser uma possibilidade dentro dessa plataforma para vocês exporem suas competências e suas soluções inovadoras. Mas esse elemento potencializador é como uma via de mão dupla. De um lado, o individual favorece as pessoas individualmente, mas do outro, ele se torna uma vitrine para expor esses perfis, essas potencialidades, através de um repositório valioso de talentos em ciência de dados, aonde investidores, companhias do setor privado, órgãos públicos, eles vão poder patrocinar competições em busca de selecionar perfis desejados. Então isso, além de motivar as pessoas a darem o melhor de si mesmo, vai beneficiar também o mercado coletivo. E na prática, como é que isso funciona? Diversas bases de dados da Justiça Federal serão disponibilizadas dentro da plataforma e elas representarão problemas reais e atuais da Justiça Federal. Mas não vão ser qualquer dado. Serão dados tratados, limpos, padronizados, ou seja, sem erros, com dimensões bem definidas, de modo a proporcionar às equipes uma exploração mais focada na resolução de problemas e menos no tratamento dos dados, dando assim um terreno aberto para que eles possam buscar realmente as melhores soluções.
E o que vocês, né, nós precisamos saber para poder participar do Django quando ele estiver disponível, né? Bom, o Django, no seu lançamento, ele vai possibilitar a submissão de soluções escritas em linguagem Python. Então, é muito interessante que as pessoas reforcem seus conhecimentos nessa linguagem e reforcem também, né, seus conhecimentos em quesitos como ciência de dados, aprendizagem de máquina, inteligência artificial e modelos preditivos, que vão estar sendo trabalhados nos nossos ciclos anteriores. Então, não perca a oportunidade de fazer, né, intensamente esses ciclos, que é o ciclo de capacitação, inovação e empreendimento, para que vocês se tornem, né, sem sombra de dúvidas, equipes vitoriosas dentro dessa plataforma, né? Então, com isso, nós fechamos a apresentação da ideia do Django, né, como esse elemento de fechamento. Todos os cursos dessa fase 1, os cursos 1, 2 e 3 de introdutórios, eles são cursos totalmente online e autoinstrucionais, onde a gente vai fazer lives de acompanhamento a cada um dos ciclos, né? Então a gente vai acompanhando o trabalho, mas o curso ele é totalmente online, totalmente gratuito, né? E a gente espera realmente que ele seja acessível a ponto de que as pessoas que não entendem nada de programação, mas estejam dispostas, possam, de fato, ingressar dentro desse trabalho aqui. A inscrição ela vai ser divulgada no site. Como é que vai o processo de inscrição, Leonardo? Antes de passar o vídeo aqui de convite para vocês, tá? Ficar ligado nas mídias. Se você já se inscreveu, o nosso e-mail já está na nossa base, então a gente manda também. E aí, quando chegar o momento das aberturas, que vocês viram, são várias trilhas, né? Você não precisa fazer todas, você pode fazer se quiser, mas de repente você só quer fazer capacitação, você só quer fazer empreendedorismo, então você vai poder escolher. Então, mídias sociais que lá vai ser divulgado na inscrição.